declaro para vocês, mulheres, se eu fosse você dia 8, eu estaria presente, viu? Porque o que Deus já preparou para vocês não tem nem ideia. Então, compareçam e aproveite aquilo que Deus tem para vocês. Amém? Amém, Jesus. Eu trago um abraço lá no Caminho de Areia para a igreja, né? Sintam-se abraçados, sintam-se amados, porque nós fazemos parte do mesmo exército, do mesmo quartel, que tem o mesmo general, que é o nosso Senhor Jesus. Né? Então você pode abrir sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, no versículo 14. E Provérbios 19 e 21. Filipenses 3, 14 e Provérbios 19 e 21. Glória a Jesus, aleluia. Aí vamos ler primeiro Filipenses 3, 14, que diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora você vai lá para Provérbios 19 e 21, que vai dizer: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Glória a Deus. Amém? Senhor Deus Santo e Soberano, Pai, acabamos de ler, Senhor, a porção da Tua Palavra, Deus. Senhor, ministra aos nossos corações, Senhor, aquilo que precisamos ouvir de Ti, Senhor. Não aquilo que vai alimentar o nosso ego, Senhor, mas a Tua Palavra, Senhor, que corrige, a Tua Palavra, Senhor, que direciona, a Tua Palavra que coloca novamente no caminho, Senhor. Ó Deus, é isso que queremos ouvir, Senhor. Se ainda for preciso, Senhor, que o Senhor corrija, que o Senhor traga de novo para o caminho, que o Senhor possa fazer, Senhor, conforme a Tua direção e conforme o Teu querer, Senhor. Ainda que vá doer, Senhor, mas vai sarar e vai salvar. Ó Deus, que a Tua Palavra nesta noite produza salvação, Senhor, produza cura, Senhor. Ó Deus, que produza, Senhor, o efeito, Pai, para o qual a Tua Palavra, Senhor, será enviada, Senhor. Trata, Pai, conforme cada um, Senhor, em particular, Senhor, a respeito daquilo que o Senhor quer fazer nesta noite. Em nome de Jesus, e você pode sentar glorificando e louvando. Amém, Jesus. Glória a Deus. Filipenses 3,14 vai dizer: prossigo para o alvo. Isso significa que nós temos um alvo, que nós temos um propósito a ser alcançado. Mas muitas das vezes o alvo não é logo ali. Muitas das vezes o alvo está distante. Mas para a gente permanecer no alvo, primeiramente a gente precisa enfrentar o propósito. A gente precisa passar pelo propósito. A gente precisa viver o propósito de Deus para que a gente possa alcançar o alvo desejado. Só que muitas das vezes nós não estamos preparados para o que vem através do propósito. Queremos alcançar o alvo, queremos almejar aquilo que a gente tanto sonha, tanto pensa em conquistar, mas essa conquista depende de um processo e de um propósito. E a gente precisa permanecer fiel no processo, enfrentando o propósito para alcançar o alvo. Só que o que é necessário para alcançar o nosso alvo? Muitas das vezes vai ser preciso cumprir o propósito, mesmo quando o propósito não faz sentido. A gente vai precisar cumprir algo, fazer algo, mesmo quando aquilo para o que Deus nos chamou não faz sentido nenhum. Pastor, explique. Noé foi chamado para uma grande obra, construir uma arca. Deus chama Noé e diz: Noé, você vai construir uma arca num tempo que não chovia, em um tempo em que não havia chuva. E Deus chama Noé para construir uma arca. Noé vai vir um dilúvio. Deus, o senhor está maluco? Um dilúvio. Nós vivemos num tempo de seca, nem chove, e o senhor está me mandando construir uma arca. O propósito de Noé era construir uma arca. Para Noé não fazia sentido nenhum construir uma arca em meio a um lugar que não chovia.
mas era necessário Noé cumprir o propósito para que o alvo fosse alcançado lá na frente. Abraão é chamado a subir ao monte para sacrificar o seu filho, o filho da promessa, o filho que ele tanto esperou, o filho que ele tanto desejou. E o Senhor chama Abraão para sacrificar o seu filho. Não parece algo desconexo? Aquilo que ele tanto esperou, aquilo que ele tanto almejou, Deus abençoa ele, conquista, e ele está com o filho dele nos braços. Agora o Senhor chama ele: Abraão, sobe o monte e sacrifica Isaac. Mas Senhor, Isaac é o filho da promessa, é o sonho alcançado, é a conquista, é aquilo que eu tanto almejei. Mas o propósito, Abraão, é que você suba o monte e sacrifique Isaac. Aí Moisés é chamado para libertar um povo das mãos de um tirano, no qual na época era a maior potência existente. Moisés é chamado para ir até Faraó e falar para Faraó, dizer: Faraó, eu tenho um recado para você. Deus mandou você libertar o povo dele, para que esse mesmo povo o adore no deserto. Mas no caminho até Moisés chegar até Faraó, o Senhor fala para ele: Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó para que ele não liberte o meu povo. Pensa, irmãos. 3 histórias com 3 pilares diferentes. Noé é chamado para construir uma árvore no tempo que não chovia. Abraão é chamado para sacrificar o filho da promessa. E Moisés é chamado para falar para Faraó, sabendo que Deus ia endurecer o coração de Faraó e ele não iria ouvir. Mas todos esses propósitos haviam um alvo a ser alcançado. E se esses homens tivessem recuado, o propósito não teria sido cumprido na vida deles. Quando o Senhor chama Noé, o Senhor ele dá a Noé a direção. E Noé, antes de cumprir o propósito, Noé precisa viver o chamado. Porque muitas das vezes nós não queremos viver o chamado. Queremos viver o propósito, mas não queremos viver o chamado, irmãos, porque o chamado dói. Sabe, porque quando se fala de chamado, se fala de renúncia, se fala de abrir mão. Meu Deus, aleluia. E muitas das vezes o chamado vai causar dor, renúncia, joelho no chão, oração, jejum, dedicação. Porque o propósito lá na frente a ser alcançado, ninguém vê a estrada que foi trilhada lá atrás. É verdade, aleluia. Porque quando a gente chega no propósito e que a gente alcançou o alvo, é muito fácil as pessoas olharem e dizer assim: mas você agora olha a sua posição, olha onde você está. Porque antes de estar, houve um caminho a ser percorrido, houve o chamado, houve o processo para que o propósito fosse cumprido, para que o alvo fosse alcançado. Meu Deus. Noé naquele tempo era chamado de maluco. Noé, você está doido, você está maluco, você vai construir um barco para um tempo de dilúvio no qual nem chove, Noé, você está maluco? Noé ficou maluco, Noé ficou doido. E quantas das vezes nós somos chamados de maluco, de doido, porque nós ouvimos a voz do Senhor e cumprimos o nosso chamado, crendo no nosso propósito, e as pessoas aí fora taxam a gente de maluco, de louco, porque eles não ouvem a voz de Deus. E como nós ouvimos a voz de Deus e nós entendemos que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, então nós decidimos cumprir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E Deus ele dá um projeto a Noé. Você vai cumprir o projeto, Noé. O projeto é esse aqui, você vai cumprir. Por quê? Porque a direção de Deus para Noé era aquilo ali. Tantos côvados de altura, de largura, de comprimento, os andares baixos, os andares altos. Deus passou um projeto para Noé. E Noé cumpriu o seu chamado. Aí vem Abraão. Irmãos, pensa que Abraão esperou tanto pelo filho da promessa. E quando o menino está lá, jovem, bonito, forte,
alegrava com a presença do filho. E de repente o pai ouve a voz de Deus e Abraão, eu quero que você suba o monte e sacrifique o teu filho Isaque. Irmãos, para quem é pai, fala se é fácil ouvir um negócio desse. Fala se é fácil ouvir um negócio desse. Deus diz assim: olha, o filho que eu te dei, que você tanto pediu, agora eu quero que você suba um monte e você me ofereça a ele em sacrifício. Para e pensa: será que estamos prontos para cumprir um propósito dessa maneira? Dura coisa o Senhor pediu a Abraão, mas Abraão ele não cogita. Abraão ele ouve a voz do Senhor, ele cumpre o seu chamado e ele cumpre o seu propósito. Moisés, mesmo sabendo que Deus ia endurecer o coração de Faraó, mesmo assim ele vai até Faraó, mesmo sabendo que Faraó não ia libertar o povo, mas Moisés crendo na direção que Deus tinha dado a ele. Assim Moisés vai cumprir. E quando Noé ele cumpre a promessa, ele cumpre o chamado dele, observe que Deus ele tem um propósito em todas as coisas. O propósito através da vida de Noé era que houvesse vida na terra depois do dilúvio. Então Deus ele não faz nada solto. Quando a gente entende o chamado de Deus para as nossas vidas e a gente cumpre o propósito dele, o alvo se torna mais perto. E Deus, através da vida de Noé, Deus preserva a vida humana na terra. E aí o Senhor ele diz a Noé: Noé, você vai construir a arca e vai entrar tu e a tua família na arca. O propósito de Noé é a construção da arca. Aí vem a parte de Deus. Através do propósito, o alvo era a família de Noé em segurança. Então muitas das vezes a gente vai precisar cumprir um propósito para que a nossa família esteja em segurança. A família de Noé só pôde estar segura quando veio o dilúvio, porque Noé entendeu o chamado e cumpriu um propósito. Porque se Noé tivesse aberto mão do chamado e ele não tivesse cumprido o propósito, quando viesse o dilúvio, ele seria responsável pelo fracasso da sua família. Então não seja responsável pelo fracasso da sua família, porque Deus ele colocou sobre as suas mãos um projeto. E se o projeto é para construir a arca, construa a arca, porque Deus vai manter a sua família em segurança. Abraão, quando ele é chamado para sacrificar Isaque, ele junta seus moços, pega o menino e ele vai até o local determinado. E quando ele chega no local determinado, ele fala para os seus servos: ficai aqui, que eu e o moço vamos adorar. Não era sacrificar, era adorar. Nós vamos adorar. E ele diz: e havendo nós adorado, tornaremos nós a vós. Olha a convicção de Abraão: eu vou subir com o moço para adorar a Deus. E depois que a gente houver adorado a Deus, eu e o moço tornaremos a vós. Aleluia. A convicção de Abraão não era que ele estava subindo
tivesse recuado, o que seria das famílias da terra? Porque o Senhor liberou uma palavra para as famílias na terra, através do propósito de Abraão. Se Abraão tivesse recuado, a mão de Deus teria recuado também. Mas porque Abraão ouviu o chamado e cumpriu o propósito, ele alcançou o alvo. Moisés é chamado para liderar o povo, irmão. Uma multidão. E Deus, ele era com Moisés. E o chamado de Moisés era para liderar aquele povo para uma terra que manava leite e mel. Olha a promessa de Deus. Moisés, você vai tirar o povo da servidão, do jugo das mãos de Faraó, e você vai conduzir a esse povo pelo deserto a uma terra que emana leite e mel. Olha o chamado, olha o propósito e o alvo: uma terra que emana leite e mel. E talvez você esteja sonhando com essa terra que emana leite e mel. Ainda não chegou, mas continua no propósito, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Porque quando a gente começa a nossa caminhada, a gente não pode abrir mão do propósito, ainda que em meio ao propósito o processo seja doloroso. Porque o processo, irmão, nunca vai ser fácil. Pega uma cana e processa ela para extrair o caldo. O processo vai ser doloroso, a cana vai ser esmagada, você vai triturar ela, você vai passar ela uma vez, 2, 3 vezes, até que fique só o bagaço, para que você possa extrair o melhor que a cana pode lhe dar. E assim é o processo na vida da gente. Deus, quando a gente não ouve a voz dele, e muitas das vezes vai ser necessário passar pelo processo, e o processo é doloroso, porque imagina que nós somos o barro na mão do oleiro. É o barro que está sendo moldado para virar um vaso. E aí, o primeiro processo que o oleiro vai fazer é pisar em cima do barro, é amassar o barro, para que o barro possa gerar a liga necessária para que ele possa trabalhar com o barro. Agora imagine barro sendo pisado pelo oleiro. E o processo não para aí não, irmão. Porque depois que o barro é pisado, o oleiro vai tirar todas as impurezas, aquelas pedrinhas que ficam, que vai dar rachadura no vaso. Ele vai tirar, vai limpar o barro, vai deixar o barro limpo. E aí ele coloca aquele barro na máquina e começa a moldar o vaso. E depois que o vaso está pronto, o vaso vai para onde, irmão? O forno. É aquecido para ver se o vaso suporta a pressão. Para ver se o vaso está preparado. E depois que o vaso passa pelo fogo, acabou o processo, pastor? Não. Aí vem o processo de vitrificação, ou seja, o processo que vai impermeabilizar o vaso, que vai dar ao vaso resistência. Se é um vaso, você precisa ser um vaso resistente. Glória a Deus, aleluia. E aquele vaso volta de novo para o forno, numa temperatura maior do que aquele já esteve. Aí eu te digo, se o vaso rachar, passa pelo todo o processo novamente, irmão. Vai ser pisado de novo, porque ainda há impureza, ainda ficou aquela pedrinha que o oleiro não viu, não enxergou, e aí o vaso vai precisar voltar de novo, passar por todo o processo, para que o propósito seja alcançado. Então é necessário a gente viver o chamado, cumprir o propósito.
alcançar o alvo. E um fator importante para a gente não se perder na caminhada é foco. A gente precisa ter foco naquilo que a gente está fazendo para o qual Deus nos chamou. Noé, ele tinha um foco. Qual era o foco de Noé? Na construção da arca era seguir os padrões determinados por Deus. Porque Noé poderia muito bem dizer: poxa, isso aqui não vai ficar bem aqui, eu vou colocar aqui, porque aqui eu acho que fica melhor. Não, Deus deu uma determinação a Noé: Noé, você vai seguir do jeito que eu estou te mandando fazer. E assim Noé fez conforme o Senhor ordenou. O foco de Noé era obedecer. O foco de Abraão era adorar. Abraão estava focado em adorar a Deus. Para ele não importava se ele realmente teria que sacrificar o filho dele, a ponto do menino dizer: pai, eu estou vendo o altar, eu estou vendo a lenha, mas eu não vejo o cordeiro. E o pai pega o menino e coloca o menino em cima do altar. Teria coragem? Teria coragem, mano? É forte, né? É forte. Mas Abraão não teve essa coragem. Porque o foco dele não estava no sacrifício. O foco dele estava em adorar. E Deus olha e diz: Abraão, não faça nenhum mal moço, porque eu sei que verdadeiramente me amas. E só adora a Deus, irmão, aquele que ama Ele. Porque quem não ama a Deus vai adorar a um Deus que não vê. Só adora quem ama. Moisés, o foco de Moisés era liderar. Moisés foi chamado para ser um líder, liderar multidões e guiar aquela multidão através do deserto para uma terra que manava leite e mel. Todos esses homens precisaram de coragem, de garra, de determinação para não se afastar do chamado, para cumprir o propósito, olhando para o alvo. Mas o que fazer, irmão, quando perdemos o foco? Porque em meio à caminhada tem momentos que perdemos o foco. Tem momentos que deixamos de olhar para Deus e olhamos para as circunstâncias, olhamos para as aflições, olhamos para os gigantes, olhamos para a falta de dinheiro, olhamos para a despensa vazia, aí bate a aflição, aí a gente já começa a dizer: Deus, você se esqueceu de mim. Deus, aí a gente ainda vai até debater com Deus: Deus, o Senhor sabe que eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante, e o Senhor está deixando faltar um alimento na minha casa. O Senhor está deixando faltar, Senhor, um mantimento. O Senhor sabe, Deus, que eu tenho andado nos seus caminhos e eu tenho feito o que é reto aos teus olhos. A gente começa a querer se explicar diante de Deus. Aí se a gente parar para ouvir a voz do Senhor, o Senhor vai dizer assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Moisés, ele, cumprindo o chamado,
o seu propósito, firme no seu propósito. E ele estava ali focado. Mas chegou um ponto na vida de Moisés que as circunstâncias ao seu redor falaram mais alto. Moisés, a gente vai morrer. Moisés, você tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui no deserto. Moisés, não tem água, não tem pão, não tem comida. Moisés, a gente está num lugar em que não floresce, em que não dá fruto, numa terra seca. Moisés, a gente está com sede. A gente vai morrer de sede e os animais também. Aí Moisés vai orar a Deus e Deus diz a ele: Moisés, chama a congregação, você e Arão, e fala. Deus deu uma ordem, uma direção a Moisés e disse: e fala para a rocha que dela vai sair água. Era para Moisés falar, mas sabe as circunstâncias, aquele bombardeio de vozes, e Moisés ele estava tão estressado naquele momento que aí ele dá 2 palmadas na rocha, descarregou a raiva dele. E aí Deus olha para Moisés e diz: Moisés, porque não obedeceste, porque duvidaste da minha palavra, não entrarás na terra prometida. Irmãos, Moisés vinha cumprindo o chamado, o seu propósito, fazendo o projeto de Deus, mantendo o foco, mas chegou um tempo que na vida de Moisés que ele perdeu o foco e ficou fora do propósito. Porque perdeu o foco, ficou fora do propósito. E Deus ainda leva Moisés. No livro de Deuteronômio, Deus leva Moisés ao monte e diz: Moisés, cara, sobe aqui no monte. Deuteronômio 34, 1. E aí o Senhor chama Moisés e diz: está vendo, Moisés? A terra prometida está lá. Eu estou lhe mostrando. Porque talvez você pensou que era mentira, que não existia uma terra prometida. 40 anos andando pelo deserto para chegar numa terra prometida. Que terra é essa? Que tem que andar 40 anos e a terra não chega? Está lá, Moisés, a terra, está vendo? Mas você lembra daquele episódio que eu falei para você falar para a rocha e você bateu? Pronto, os teus olhos verão a terra, mas você não entrará nela. Então, irmãos, não perca o foco nem a direção, porque aquele que perde o foco e perde a direção fica fora do propósito de Deus. Davi, o foco de Davi era para estar na guerra, mas aí Davi ele vai descansar no seu palácio e de repente ele chega na varanda e começa a olhar o céu. À noite estava limpa, o céu estava limpo, mas de repente ele olha para a casa da vizinha lá embaixo e ele começa a admirar vários céus e Davi perde o foco. Aí Davi adultera e Davi mata. Por quê? Perdeu o foco, tirou os olhos daquilo que mais importava, tirou os olhos da presença de Deus. E quando a gente tira os nossos olhos da presença de Deus e a gente começa a olhar para as circunstâncias ao nosso redor, somos fadados ao fracasso, porque os nossos olhos agora não estão mais em Deus. Porque se os nossos olhos permanecerem em Deus, a gente não vai perder tempo olhando nem para a direita nem para a esquerda, porque nós sabemos que nós temos um alvo a ser alcançado. Aí Pedro está olhando, vem Jesus andando sobre as águas. Que aquele é um fantasma? Não, sou eu, o Senhor. Ah, se é o Senhor, então manda
que eu vá ter contigo sobre as águas. E aí Pedro, cheio da ousadia, vai metendo uma gordura de pressão, saindo do barco, e nem se deu conta, irmão, que ele estava no meio do mar, e foi caminhando por sobre as águas. Os olhos de Pedro estavam onde? Em Jesus. Pedro caminhava sobre as águas. Enquanto os olhos dele estavam em Jesus, Pedro caminhava sobre as águas. A partir do momento que o vento bate forte, e quantas vezes o vento já bateu forte? E aí a gente tira o olho daquilo que mais importa. E aí a gente passa a olhar para o vento. Cada vez que a gente olha para o vento bate mais forte. E Pedro começa a afundar. E ele começa a clamar. Agora, observe que Pedro, ele está gritando: Senhor, salva-me, eu estou afundando. Pedro está clamando. Quem clama, grita. Porque o nosso clamor é um grito, é um pedido de socorro. Mas quando a gente perde o foco e a direção, e a gente clama ao Senhor, Ele só vai estender a mão. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele nunca saiu do nosso lado. Aleluia, glória a Deus. A gente perde o foco, a gente muda a direção, a gente sai do caminho. Mas se a gente clamar e pedir socorro, a única coisa que Deus vai fazer é estender a mão. É verdade, Jesus. Para Ele mostrar que Ele nunca saiu do nosso lado. Amém. Ele sempre esteve presente. A gente aqui se desvia. A gente aqui foge da presença do Senhor. E muitas das vezes Deus tem um chamado, nos dá um propósito, e a gente faz que nem Jonas. A gente foge da presença do Senhor, fugindo do chamado, achando que pode se esconder em um barco, e que dentro do porão do barco Deus não vai enxergar a gente. Aí Jonas percorre uma distância de 3.000 quilômetros para fugir da presença do Senhor. Dá para ir em Brasília e voltar, irmão. A distância que Jonas percorreu para fugir da presença do Senhor. E ainda se esconde no porão de um barco, achando que os olhos de Deus não estavam vendo ele ali. Aí o que acontece com Jonas? Cai no barco e é engolido pelo peixe. Aí a Bíblia vai dizer que Deus, Ele dá ordem ao peixe para vomitar Jonas. Agora imagina Deus conversando com o peixe, irmão. Ô, seu peixe, você engoliu um cidadão aí que ele tem um propósito a cumprir. Ele fugiu da minha presença, eu deixei você engolir ele, mas eu preciso que ele cumpra o propósito. Aleluia. Eu preciso que você vomite ele em terra seca. É o Criador falando com a criatura. Porque Deus, foi Ele quem criou o peixe. E Deus se comunicando com o peixe, para que o peixe vomitasse em Jonas, para que o propósito de Deus se cumprisse através da vida dele. Não quero entrar no ventre do peixe, irmão. Não quero entrar no ventre do peixe. Se Deus Ele te chamou para uma obra, é porque Ele tem um propósito através da sua vida. Se Noé tivesse recuado, hoje a gente não estaria aqui. Hoje nós só estamos aqui porque Noé cumpriu o chamado dele. Imagine se
se ele não tivesse cumprido o chamado. Só teria acabado a humanidade. Mas Deus, ele é tão bondoso. Deus, ele é tão amoroso. E a bondade de Deus, ela é tão maravilhosa em nossas vidas, que Deus, ele não olha quando a gente cai, ele não olha os nossos fracassos, ele olha para a intenção do nosso coração. Porque se Deus tivesse olhado para Davi como um adúltero e um assassino, Davi não seria um homem segundo o coração de Deus. Verdade, meu Deus. Agora, o que a gente faz é juízo das pessoas. Às vezes nós queremos ser juiz e julgar as pessoas pela aparência. A gente vê isso quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé para ungir Davi rei. E Samuel olha, o mais forte, o mais bonito, é esse. Não, Samuel, você está olhando a casca. Aleluia. Aí vem outro, não é esse aqui, Samuel, você ainda está olhando a casca. Ah, é esse aqui, não é esse. Samuel, você não entendeu nada, porque você continua olhando a casca. Aí vem Davi, o pequenininho, o ruivo, o excluído, o humilhado, o que ninguém quer, para cumprir o chamado e o propósito, para que o alvo seja alcançado. Amém, Jesus. Aí chega Davi e Samuel olha e, Senhor, é esse aí. Quantas e quantas vezes nós fomos taxados assim? Você não. Você você não dá para cantar não, porque pense. Mas aí Deus olha o coração e diz assim: aí vai louvar. E os céus vão se abrir. E a glória de Deus vai descer. E vidas serão restauradas através da vida dele. Glória a Deus, aleluia. Porque eu digo para vocês, irmãos, se a gente tivesse ido embora, quando tivesse terminado o louvor, a mensagem já tinha sido pregada. Amém, Jesus. Mas as pessoas vão continuar olhando para a casca. Porque o que importa é como a pessoa se veste, é como a pessoa anda. Não importa o coração, o sentimento. E Deus estava olhando para o coração de Davi, um coração sincero, um coração íntegro. Glória a Deus. A ponto de que o próprio Davi, quando chega na cidade, trazendo novamente a Arca da Aliança, Davi, ele entende que aquilo ali era a presença de Deus e era o rei que estava acima do reinado dele. Davi tira as suas vestes reais, se veste de pano de saco, e Davi começa a dançar em frente à Arca da Aliança, entendendo que Davi estava dançando na presença do rei, a ponto de sua esposa olhar e repreender Davi. Mas Davi sabia quem ele estava adorando. Davi estava adorando ao rei. Davi estava dizendo: eu alcancei o alvo. E o alvo era a presença de Deus. Porque quando Davi começa a reinar em Jerusalém, ele dizia: falta algo. O reino é próspero, o reino agora tem paz. Mas eu ouvia falar que existia algo chamado Arca da Aliança, que era a presença de Deus. E eu vou buscar a Arca da Aliança. Eu vou buscar a presença de Deus. E Davi vai buscar a presença de Deus.
Talvez muitas das vezes falta a gente buscar a presença de Deus. Talvez a gente deixou a arca esquecida. Talvez a arca agora é o que menos importa. Mas como é que a gente pode levar uma vida sem a presença? E Davi, entendendo isso, Davi dizia: como é que eu posso reinar sem a presença? Como é que eu posso manter o meu reinado sem a presença do Deus que me chamou, do Deus que me separou, do Deus que me ungiu? Irmão, você é separado, você é ungido por Deus. Deus, aleluia. Para que se cumpra através da sua vida a sua missão. Ainda que a nossa missão seja maior do que a nossa vida. Se a gente olhar para a nossa vida, a gente deixa de cumprir a missão. Quem já assistiu aquele filme aqui, Até o Último Homem? É um filme de guerra, em que o soldado ele vai para a guerra, só que ele disse que ele não queria ir para a guerra para matar. Pensa, o cara vai para a guerra, está no meio de uma batalha, está no meio de uma luta, mas ele dizia que ele ia para a guerra não para matar, mas para salvar vidas. Quantas vezes você entrou no meio de uma batalha, no meio de uma guerra para salvar vidas? Aleluia. Por essa palavra, meu Deus. Porque a nossa oração salva uma vida. Amém. Glória a Deus. O nosso joelho no chão nos leva aonde a gente não pode ir. Aleluia. Aleluia. Mas a nossa oração, ela vai até os confins da terra Aleluia. Eu creio, Jesus. para salvar uma vida. E aquele soldado, ele foi discriminado pelos seus amigos. E quando ele chegou no campo de batalha, e que ele viu todos aqueles soldados perecendo, e chegou no final do dia, ele olhou e viu que tinha soldados com vida em meio aos escombros. Ele não estava ali por um acaso. Você não está aqui por um acaso. Nós estamos aqui porque nós temos um chamado e um propósito a ser cumprido. Aleluia. Aleluia. E aquele soldado começa a olhar e começa a resgatar aqueles soldados, os seus amigos em meio aos escombros. Soldados mutilados por palavras, por falta de um abraço. Fala, meu Deus. Aleluia. Soldados mutilados porque às vezes nós entramos e saímos e nem percebemos que o irmãozinho está do nosso lado e precisa de um abraço. Mas vivemos em um campo de batalha eterno. E a atitude daquele soldado foi começar a resgatar os soldados feridos. E ele começou a descer os soldados um por um pela corda. E era um monte alto, e ele descia os soldados. E cada vez que ele descia um soldado, ele dizia: Deus, me dá a oportunidade de salvar mais um. Glória a Deus. Aleluia. Quantas vezes você já ouviu assim para Deus? Aleluia. Deus, me dá a oportunidade de salvar mais um. Deus, aquela irmãzinha que está com depressão, me dá a oportunidade de salvar mais um. Quando amanhece o dia, o capitão, quem foi o autor disso aqui? Foi o soldado 2. E a oração dele era: me dá a oportunidade de salvar mais um. Glória a Deus. Aleluia. Me dá a oportunidade de salvar mais um. Você não está aqui por acaso. Amém, Jesus. Deus, ele te chamou para um propósito. Eu creio, Jesus. E se nós cumprimos o nosso chamado, através do nosso propósito, nós vamos alcançar o nosso alvo. Eu não sei qual é o seu alvo nessa noite. Talvez o seu alvo seja uma cura,
Talvez o seu alvo seja a restauração do seu casamento. Talvez o alvo que você espera seja a melhora nas suas finanças. Talvez seja um emprego. Você colocou aquele currículo e não foi chamado. Talvez foi a prova que você fez e está esperando o resultado. Mas eu digo alguma coisa para você: permaneça firme no seu propósito, crendo que o alvo está próximo. Você pode tocar a bondade de Deus? Você pode ficar em pé? Amém, Jesus. Fecha os seus olhos. Glória a Jesus. Aleluia. Tua graça nunca falha, todos os dias estou em tuas mãos. Quando me levanto até me deitar, cantarei a bondade de Deus. se afastou da presença e se afastou do propósito de Deus. Mas a bondade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E o amor de Deus é incomparável. Ele é fiel e a fidelidade dele dura de geração em geração. Ele é o mesmo Deus hoje, ontem e será o mesmo Deus eternamente. E a esse Deus que nós servimos, e que quando nós olhamos para a bondade de Deus, e foi a bondade de Deus que guardou a família de Noé, e a mesma bondade de Deus que guarda a minha casa e guarda a sua casa, é a mesma bondade de Deus que proveu um cordeiro para o sacrifício, é a mesma bondade de Deus que conduziu o povo a uma terra que manda leite e mel, e essa mesma bondade que quando caímos, Ele estende a
você caiu, mas se você caiu, o Senhor Ele te dá uma chance nesta noite de se redimir com Ele, de refazer a sua aliança, de restaurar o altar que um dia foi quebrado, de voltar novamente para o caminho, de refazer a aliança. Porque o Senhor, Ele não desfaz e Ele não quebra a aliança dele. O Senhor, quando Ele fez um pacto com a aliança com Noé, Ele disse: Noé, eu estabelecerei a minha aliança contigo, e eu firmarei a minha aliança contigo. E a prova disso, Noé, você verá, olha para o céu, que você verá o sinal da minha aliança, e a aliança está valendo. Porque quando olhamos para o céu, nós vemos o arco-íris, e o arco-íris é o sinal da aliança perpétua com Deus para com o homem. Deus, Ele não abre mão dos seus. Ainda que a gente se afaste do propósito, ainda que a gente não cumpra o chamado, mas Deus, Ele está olhando para a minha e para a sua vida. Jesus, aleluia. E o Senhor, Ele diz: eu não abro mão da sua vida, porque eu, Deus, tenho um propósito nela. E o Senhor te diz mais: vários foram os laços de morte que eu cortei, porque havia e há um joelho no chão dobrado pela sua vida, irmão. O Senhor, Ele tem um propósito através da sua vida. E o Senhor hoje, Ele olha para o seu coração, e o Senhor, Ele estabelece novamente o conserto e a aliança. O Senhor, Ele está restaurando o altar que foi quebrado. Porque antes de Elias fazer o sacrifício, primeiro Elias teve que restaurar o altar. Restaura o altar, agora coloca o sacrifício, e depois do altar restaurado e o sacrifício no altar, o Senhor desceu com fogo e consumiu o sacrifício, e todos puderam ver que o Senhor é Deus. E não é diferente na vida de vocês. Nesta noite, vocês estão diante do altar. O sacrifício já foi feito pelo Cordeiro Imaculado. E o Senhor hoje, Ele desce com fogo para queimar a iniquidade, para queimar o pecado, e para te dizer mais uma vez: o Senhor, Ele não abre mão das suas vidas. Porque o Senhor manda te dizer somente uma coisa: Deus te ama. Talvez você tenha duvidado do amor de Deus pelas circunstâncias, e talvez você até dizia no canto da cama, chorando: Deus, muda a situação. Por que o Senhor não me enxerga mais? Eu estou a ponto de cometer uma besteira. Mas Deus chegou primeiro. Coloquei o Senhor
afastei do Senhor. Me afastei dos teus caminhos. E nesta noite, eu restauro o meu altar diante da tua presença. Deus, limpa o meu coração e apaga as minhas iniquidades e as minhas transgressões. Limpa-me dos pecados. Ó Deus, se porventura esse tempo que eu andei afastado dos teus caminhos, se eu fiz algum pacto com Satanás e seus demônios, com as suas hóstias mortais, eu quebro, eu anulo, eu desfaço, eu repreendo, eu rejeito, eu não aceito mais as investidas de Satanás e dos seus demônios sobre a minha vida. Escreve novamente o meu nome no livro da vida com o sangue do Cordeiro, porque eu reconheço que Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito e imaculado que tira o pecado do mundo. E através do sangue de Jesus eu tenho uma nova vida e uma nova oportunidade, porque eu creio que Jesus me libertou dos vícios, do pecado, e agora eu entrego novamente o meu coração e o meu caminho nas mãos do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Você pode estender as mãos em direção aqui às dois, à igreja, e dizer: nós, como igreja do Senhor, chancelamos essa confissão diante do altar e declaramos uma nova vida sobre a vida, começando sobre a nova vida de Marcos e Nájara, porque nós entendemos, como igreja do Senhor, nós temos poder e autoridade nessa terra, e nós repreendemos toda ação do inimigo sobre a vida de Marcos e sobre a vida de Nájara, e declaramos que há um novo tempo, uma nova vida e uma nova oportunidade sobre a vida de Marcos e sobre a vida de Nájara, e nós os abençoamos com todas as sortes de bênçãos materiais e espirituais em Cristo Jesus. E agora você aplaude o Senhor. Marcos, meu irmão. Você sabe quantas foram. Você sabe quantas aflições você passou. E o Senhor está endireitando o seu caminho nessa noite. E assim como Ele tirou Jonas do ventre do peixe para cumprir o propósito, assim Ele te diz nesta noite que Ele está te dando uma nova oportunidade. Então seja como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, porque vão vir ventos e vendavais, mas a sua casa vai permanecer firme na rocha. Amém? Deus é contigo, mano. E saiba que Ele te ama. E foi por isso que Ele nunca desistiu de você. Você está no momento certo.
Amém? Você foi abençoado nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus que você foi abençoado, porque senão acho que a gente já tem que começar o culto de novo. Que bom que você foi abençoado, meu irmão. Deus continue te abençoando, te usando cada vez mais. E se você não ouviu isso ainda, o Senhor, Ele te levantou nessa terra para que, ao abrir da sua boca, vidas possam se converter a Ele. Louvar não é você cantar, louvar é você direcionar a igreja a um patamar de intimidade com Deus e adoração. Porque muitas das vezes a gente pensa que louvar é: eu vou cantar, eu canto bonito, eu tenho uma voz bonita. Louvar é direcionar a igreja a um momento de intimidade com Deus. Amém? E Deus continue te usando cada vez mais. Que o Senhor continue. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe a sua semana. Que Ele faça prosperar os seus caminhos. Que Ele possa alargar as suas tendas. Que Deus guarde a sua saída e a sua chegada. E aquilo que você colocar nas suas mãos, Deus possa fazer prosperar em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. E você diz amém?